Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 ao versículo 30. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Estarei lendo o versículo 14. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar lendo os versículos ímpares. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Tiram o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bem, o tema de hoje é o relacionamento entre o Senhor e o servo. No decorrer da vida cristã, podemos identificar 5 tipos de relacionamento com Deus. O primeiro é o Criador, um relacionamento entre Criador e a criatura. Segundo, Senhor e o servo. Terceiro, um relacionamento de amizade com Deus. Em quarto lugar, um relacionamento entre pai e filho. E por último, nós podemos ter um relacionamento com nosso Jesus como noivo e noiva. Um relacionamento de criador e criatura é um relacionamento, podemos dizer, distante e talvez incompreensível. Tem pessoas que preferem esse tipo de relacionamento quando se Deus colocar Deus mais longe, é melhor. Quanto mais longe estiver, nós nos sentimos mais confortável. E chegamos a falar assim: Deus, fica aí no céu, que eu vou ficar aqui na terra, e apenas mande as suas bênçãos, porque a sua presença me incomoda. E também nós podemos falar hoje, sobre o relacionamento entre servo e o seu senhor. Estarei abordando de 3 maneiras. A primeira, o relacionamento entre o senhor e o servo é uma relação formal. Segundo lugar, é um relacionamento primordialmente de trabalho. E por último, é um relacionamento baseado em resultados. Hoje não dá tempo de abordar todos os 5 relacionamentos, mas podemos ver que do Deus Criador, o relacionamento que Deus tem com o Criador, com a criatura, é um relacionamento distante.
Mas, com o passar do servo do Senhor, do amigo, uma relação de amizade, uma relação de pai e filho, até uma relação de noivo e noiva, nós podemos ver que é um relacionamento distante para perto. Hoje nós já cantamos aquela canção, não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Ou seja, Deus, Ele quer manter uma relação de proximidade com cada um de nós. Ele não quer apenas ser conhecido como Deus inatingível, incompreensível, mas é um Deus que quer ser conhecido pelas pessoas, principalmente pelo seu povo. Não é um Deus transcendente, mas um Deus imanente, um Deus presente. Não é apenas um relacionamento formal de Senhor, mas o que Deus quer, Ele quer um relacionamento de intimidade, como noivo e como a noiva. Mas, interessante, que quem decide esse tipo de relacionamento somos nós. Você e eu decidimos colocar Deus longe ou mais perto. Sabemos que Deus, com seu amor, com a sua presença, Ele está presente em todo e em qualquer lugar, mas cabe a mim e cabe a você decidir qual tipo de relacionamento você quer manter com seu Deus para o resto da sua vida. Também não estou querendo dizer que um relacionamento é melhor que o outro, mas todos os 5 relacionamentos são importantes para o nosso conhecimento e para o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje, especialmente, eu gostaria de enfatizar a relação entre o Senhor e servo. Qual a relação que nós temos, qual a relação que nós mantemos quando nós enxergamos Deus como Senhor. E muitas vezes nós nos vestimos como forma de servo. Como havia falado, o primeiro relacionamento entre o Senhor e o servo é um relacionamento formal. Versículo 14: também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Ou seja, o Senhor chama seus servos, seus empregados, e Ele tem uma relação formal. Olha, eu vou partir de viagem, faça isso, faça aquilo, e Ele ordena as suas palavras. Como seria? Como é que se dá? Como é que é esse relacionamento formal com o seu Senhor? Um exemplo claro, o que significa ter esse relacionamento formal, é quando eu fui a primeira vez visitar o meu sogro, minha sogra, lá nos Estados Unidos. Realmente, o meu coração estava no meu sogro, nem na minha sogra, estava na minha esposa, na futura esposa. Mas, por mera formalidade, o que eu precisava fazer? Eu precisava enfrentar o meu sogro e minha sogra para pedir ela em casamento. Não é fácil, apesar que aquela pessoa vai se tornar sua família. Não é um relacionamento tão fácil de lidar. E depois de quase 10 anos de casamento, ainda hoje, a nossa relação não é uma relação íntima como deveria ser, mas ainda mantemos um relacionamento de formalidade. E como é que você percebe que esse relacionamento é formal? Você não sabe onde colocar os seus olhos. Você não sabe se tem que sentar, você não sabe se tem que levantar. Ou seja, você está totalmente alienado. Mesmo depois de 10 anos. Você não sabe se você tem que puxar o papo primeiro, ou se tem que esperar ele começar a falar. E quando ele falar, será que
Você não sabe se tem que responder sim ou não, ou você tem que falar um pouco mais. Se eu falar um pouco mais, ele vai me pegar de alguma falha, falar, você falou errado. Então, é um relacionamento formal. Como é que está o seu relacionamento com seu Deus? Muitas vezes, a gente age da mesma maneira com o nosso Deus. Quando você vem nesse culto, quando você vem adorar o Senhor, aonde você dirige os seus olhos? Aonde está o seu pensamento? Será que está aqui? Não, Deus está me vendo, não, vou ter que esconder. Ixi, essa semana eu fiz aquela coisa de errado, deixa eu me esconder o mais rápido possível. Não vou falar nada, porque não tenho direito de nada. Quem sou eu para pedir algo para Deus? Eu sou apenas um servo. Ou seja, muitas vezes, nós mantemos essa formalidade, mesmo durante o culto. Mantemos essa formalidade quando nós nos relacionamos com Deus. Não estou falando que está errado, estou falando que tem muito mais do que isso. Estou falando que nós podemos nos achegar a Deus e falar o que está no seu coração, mas sentamos e você não sabe o que fazer, você não sabe se tem que falar, você não sabe se tem que cantar, você não sabe se tem que meditar, ficamos totalmente perdidos. E agora, o que Deus vai pedir? Não vou falar nada, não vou falar nada. Já pensou, eu abrir a boca e ele pedir uma coisa que eu não quero? Não, vou ficar aqui, deixa eu ficar quieto, esperar o culto terminar e eu vou embora o mais rápido possível. Isso que eu sinto quando estou na casa do meu sogro, preciso ir embora o mais rápido possível. E olha para minha esposa, né, que dá um olhar, né? Muitas vezes a gente faz a mesma coisa no culto, né? Vamos sair, né? A segunda maneira de relacionamento entre servo e senhor é um relacionamento de trabalho. Um relacionamento de patrão e empregado. Versículo 15: a um deu 5 talentos, e ao outro 2, ao outro 1, cada um de acordo com sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Ou seja, esse relacionamento entre servo e senhor, existe uma tarefa, existe uma missão a ser cumprida por seus súditos. E Deus dá a cada um de nós talentos, dons e talentos para nós usarmos para o engrandecimento do reino de Deus. Lógico, segundo a nossa capacidade, porque 5 talentos, 2 talentos, 1 talento foi dado segundo o potencial de cada pessoa. Mas muitas vezes nós comparamos. Ao comparar, por que ele tem mais e por que eu tenho menos, isso faz com que nós não nos foquemos na missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. O que Ele deu é suficiente e nós precisamos usar para o engrandecimento, para glorificar e honrar o nome de Deus, como vocês bem sabem. Precisamos lembrar constantemente que nós somos o quê? Administradores. O negócio que você tem não é seu, nós somos mordomos. Nós temos o talento, nós temos realmente dons, mas esse dom não é seu. Deus delegou a cada um de nós para que, acima de tudo, nós possamos edificar as pessoas. A família que você tem, sim, nós procriamos, mas a família que você tem, nada mais do que um talento, um dom de Deus. Por isso, nós como zeladores de Deus,
nós temos acesso a tudo, né? O zelador do meu prédio, ele tem acesso a todas as casas, mas nada o que pertence no prédio, nos moradores, pertence a ele, mas ele tem acesso. Para quê? Para que ele possa servir da melhor maneira os moradores. Eu e você, nós temos acesso a tudo. Para quê? Para honrar o nome de Deus, mas para lembrar que tudo foi dado para que nós possamos servir uns aos outros, que nós possamos nos importar com o nosso próximo. Qual deve ser a nossa atitude nesse relacionamento de trabalho entre Deus e nós como servos? O que nós devemos fazer é se esforçar ao máximo. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Não é você pensar que tem um dom, não vou usar agora, eu vou esperar. Não. Ao receber 5 talentos, a pessoa saiu imediatamente e aplicou o dinheiro e já ganhou o dinheiro. O que tinha 2 talentos fez o mesmo. E o que tinha 1, ele saiu. Ele fez o máximo. Ele cavou um buraco e enterrou o seu talento, o seu dinheiro que o Senhor havia lhe confiado. Até aqui, os 3 fizeram conforme que cada um tinha decidido. Os 3 fizeram o máximo que eles podiam em relação ao talento que Deus ou o Senhor havia lhes confiado. Mas nós não podemos esquecer que o relacionamento entre Senhor e servo não é apenas uma relação de formalidade, mas também de trabalho, mas muito mais. É um relacionamento baseado em resultados. Versículo 19 diz o seguinte: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Esse texto, no contexto, ele fala da volta do Senhor. Quando o Senhor fala, eu deixei talento para os servos, e depois de muitos anos ele voltou para acertar as contas, isso significa que para cada um de nós, Deus já tem dado dons e talentos, e que um dia Deus vai acertar as contas com cada um de nós. E o que aconteceu? 2 tipos de resultados. Quais foram os resultados? Como vocês já devem saber, nós temos o resultado do servo fiel e o resultado do servo infiel. Quais foram os resultados do servo fiel? Em três aspectos. Primeiro, eles tiveram 100% de fruto. O que tinha 5 tornou 10, o que tinha 2 tornou-se 4. Segundo lugar, ganhou bônus. E não somente ganhou bônus, ele foi promovido. Versículo 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, não somente dobrou o talento que ele tinha, ele ganhou o bônus e ele participou da festa que o Senhor havia lhe preparado. Vamos ver em contraste qual foi o resultado do servo infiel. O servo que recebeu um talento. Deus fala, quer dizer, o Senhor fala: você foi um servo mau e negligente. Por quê?
porque ele não frutificou, ele manteve apenas o talento que ele tinha, porque ele havia escondido. Segundo lugar, ele não somente deu fruto, não deu fruto. Versículo 28, tirem o talento dessa pessoa. E não para por aí, versículo 30. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ele foi expulso, foi desempregado. Olha só, um foi promovido, recebeu bônus e dobrou o seu resultado, e outro, servo negligente, não produziu, perdeu o fruto que ele tinha, e ainda mais foi expulso. 3 verdades importantes que nós podemos destacar entre o servo fiel e o servo infiel. Primeiro, Deus, ele não cobrou dos seus servos o que ele não tinha. Ele cobrou dos servos do que eles tinham recebido. A palavra diz: a cada um, Deus, o Senhor deu, de acordo com a sua capacidade. Precisamos cuidar do que Deus já tem confiado a você. O que Deus já tem dado a você. Isso nós precisamos usar da melhor maneira. Deus não vai chegar um dia para acertar contas do que você não tem. Ele não vai usar do mesmo parâmetro daquela pessoa que tem bastante e daquela pessoa que tem pouco. Ele vai chegar assim: olha, cadê os seus 10? Ele não vai fazer isso. Ele vai acertar conta com cada um de nós de acordo com o que eu e você temos recebido. Agora, a questão é: o que nós temos recebido? E como você tem gasto, ou como você tem usado esse talento, esse dom que Deus já deu a cada um de nós. Eu estava numa conferência chamada Costa, e exemplificando um pouco melhor o relacionamento entre servo e senhor, muitas vezes nós temos aquela paixão de ser um servo, entre aspas, humildes. E qual é a atitude de um servo falsamente humilde? Teve a noite de louvor, aquela noite o pastor falou e pediu para orar, e quando todo mundo começa a orar, você sente assim: poxa, eu também preciso orar, não é? Você sente assim: opa, acho que a situação é agora ou nunca. E naquele momento eu pedi a Deus: Deus, eu quero fazer a sua obra da melhor maneira possível, mas falta-me muitas coisas. O Senhor sabe que eu sou um servo pequeno, o Senhor sabe que eu não sou nada, o Senhor sabe que eu não sei fazer nada. Se o Senhor não fizer nada, eu não posso fazer nada também. Por isso, Senhor, me dê poder, me dê discernimento, me dê todas as coisas boas para que eu possa levar as pessoas para o reino de Deus. Eu quero evangelizar, eu quero realmente que o céu seja lotado das pessoas que eu evangelizei. Aquela atitude de servo que quer fazer, mas não quer fazer. Que faz uma oração bonita. Interessante. Ao orar, eu senti no meu coração Deus falando assim: Davi, do que mais você precisa? Como assim? Senhor, eu preciso de tudo. Seja específico, o que você quer? Aí, como se perguntasse para mim: o que você já tem recebido? Você já não pediu muitas coisas?
naquela época, eu tinha uns 25 anos, 26 anos, você já não tem pedido muita coisa durante 26 anos? Pai. E o que você tem feito? Como você tem usado das coisas que eu já lhe dei durante esses 26 anos? Eu tive que calar minha boca. Não tinha feito quase nada. Olhei para mim mesmo e falei: Senhor, tenho vergonha. Depois daquele dia, eu não peço um pouquinho, mas não peço tanto. Falei: use o seu dom, use da graça que você já recebeu, use o amor que você já tem experienciado. Isso já basta, você não precisa de mais. Foi um dia que fiquei totalmente envergonhado, como esse servo que tinha um talento. Eu só pegava, é como se eu pedia a Deus, pegava aquele talento, escondia. Eu não tenho mais nada, Deus. Aí Deus dava, ia para um outro lugar e cavava um buraco e escondia. Escondia. Havia tantos buracos na minha vida. Quantos buracos você tem cavado? Quantos dons e talentos você tem escondido? A segunda verdade é que o servo infiel, ele sempre vive de desculpas. Versículo 24. Ele vive de desculpas e não de resultado. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Uma desculpa esparrafada. Senhor, como é que eu posso te agradar? Você é tão severo, você é uma pessoa tão incompreensível, eu não posso fazer a sua obra, porque você é uma pessoa muito certa. Se eu for me comparar, não sou capaz, nem digno de fazer a sua obra. Quantas desculpas nós já temos dado de não fazer o que Deus tem dado a cada um de nós, e nós ficamos com aquela desculpa santa: Senhor, quem sou eu? Não, tem que ser o pastor, não, tem que ser o evangelista, não, tem que ser o presbítero, não, eu sou um mero mortal. Não. Sim, Deus vai acertar contas comigo como pastor. Deus vai acertar contas você como filho de Deus e também como servo de Deus ou como noiva, seja for. Ele vai acertar as contas segundo o que nós temos recebido do Senhor. Por isso nós precisamos sair dessa zona de conforto. Segundo a lei rabínica, enterrar valores era um modo mais seguro de proteção, o que faz livrar o seu servo de qualquer acusação. Ou seja, segundo a lei dos rabinos daquela época, o que esse servo fez, enterrar, era a coisa mais certa para proteger. Mas o que o Senhor queria, não queria o normal, não queria o básico, Ele queria muito mais do que isso. Ele queria que seu servo pudesse sair da zona de conforto, sair da normalidade, e pudesse se aventurar mais em Cristo, ou mais com o talento que Deus lhe tinha confiado. Na verdade, até a espontaneidade de usar os seus talentos para descobrir novos meios de amar o próximo. Como você tem usado o seu talento? Será que você tem usado da mesma maneira? Talvez um grande mal que nós que estamos muito tempo na igreja é que nós sempre fazemos da mesma maneira. Isso faz com que nós
desconheçamos um outro lado, mais coisas. Afinal de contas, tem mais coisas a serem descobertas ou que já foram descobertos? Na minha opinião, tem muito mais coisas a serem descobertas. Assim também, tem muito mais coisa para que eu e você podemos descobrir em relação a Deus. Como diz, Deus não está dentro de uma caixa, Ele é muito mais. Por isso, eu encorajo vocês que conheça outros aspectos do nosso Deus. Terceiro lugar, somente 2 conhecia a mente do Senhor. Dos 3, 2. João 15:15 diz o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O que tinha um talento, ele já estava satisfeito em manter um relacionamento de senhor e servo apenas. Mas esses 2, eles queriam muito mais. Eles conheciam o seu dono. Quando eles estavam confiando aquele talento, eles já sabiam como deveria ser usado esse talento. Tanto é que eles foram imediatamente. Eles só estavam esperando uma ocasião oportuna para colocar o seu dom em prática. E não ficar, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Eles superaram a expectativa de seu Senhor. E eles se tornaram muito mais do que servos. Eles se tornaram amigos. O que significa amigos? Se tornaram sócios. Se tornaram cooperadores. Eu e você, nós não devemos apenas nos limitar em apenas de ser servo e senhor, o nosso relacionamento com Deus, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos conhecer a mente de Cristo, nós precisamos conhecer o que Deus quer, conhecer o coração de Deus, como o rei Davi, um homem que andava segundo o coração de Deus, porque o Saul, Deus rejeitou, porque o Saul ele fazia as coisas da sua maneira, mas Deus levantou um servo onde conhece a mentalidade do Senhor. Eu encorajo vocês, que eu e você possamos conhecer a mente do Senhor, que não fique apenas, Senhor, quem sou eu? Não. Quando foi dada a missão, quando foi dado o trabalho, vá imediatamente e edifique as pessoas. Quantos nós conhecemos a mente de Deus? Os 2 fizeram muito mais do que foi pedido. Sabe por quê? Não porque ele queria agradar o seu patrão, porque a alegria em servir foi bem maior. Ele não queria cumprir um horário, regras. Eles queriam viver. Eles queriam realmente entender. Eles queriam realmente experimentar coisas novas. Eles queriam realmente sentir, puxa, como é que é ser patrão? Como é que é ser servo? Alguém confiar uma coisa e eu fazer da minha maneira. É lógico, a nossa maneira, a maneira de Deus. Fiz uma pesquisa na internet sobre como age um bom funcionário, né? Acho que muitos de vocês são
comerciantes, patrão, e vocês vão se identificar muito com isso. Em primeiro lugar, um bom funcionário é aquela pessoa que assume a responsabilidade pelo resultado final da empresa e, portanto, faz o melhor em tudo. Se a empresa está mal, né, o bom funcionário, ele se sente mal. Sabe por quê? Não porque o chefe falou assim: a empresa está dessa maneira por causa de você. Não é por causa disso. Mas ele assume a responsabilidade daquela situação ruim que a empresa está passando. Ele se sente culpado e inconformado com o resultado. Espero que você tenha vários funcionários assim, né? Tem crise. Patrão, a culpa é minha. Eu que não trabalhei direito. Eu vou me esforçar mais, né? Espero que tenha vários funcionários assim. Interessante que na nossa parábola, né, ou nossa história aqui, realmente eles assumiram, ou seja, eles assumiram a responsabilidade do resultado final. Foram tão capazes que dobraram, né? Dobraram a entrada, né? Os lucros da empresa. Segundo lugar, um funcionário bom, ele não quer emprego, ele quer trabalho. Interessante, né? É muito comum um funcionário normal largar a solicitação chata que o patrão pede, ou fingir que esqueceu, né? Como o servo infiel, né? Ele esqueceu da missão, do trabalho que o seu senhor havia lhe dado. Ele simplesmente esquece. Mas, ao contrário, o funcionário bom, ele está lá, não apenas para obedecer o que o seu superior a dizer, mas ele compromete com aquilo. O que ele faz? Ele desenvolve, ele aprende a assumir mais responsabilidade. Da mesma maneira, na nossa parábola, eles não queriam emprego, eles queriam realmente saber até onde vai a sua capacidade de usar os talentos. Mais uma vez, o funcionário bom não quer emprego, ele quer trabalho. Por último, um funcionário bom, eles dão feedback e apresentam resultados. Um funcionário que todos querem apresenta resultados no final do mês, seja por escrito, seja verbalmente. Ele quer mostrar o que ele fez, como ele fez e por que ele fez. É neste momento que também para ele surgem ideias novas. E um dia ele acaba sendo promovido por causa dessas pequenas atitudes. E continua, para promover um colaborador não basta tempo de casa, ou seja, não basta ficar muito tempo, 5, 10 anos naquela casa. Ele precisa ser muito mais do que isso. Ele precisa entender a empresa e vestir a camisa da empresa. Da mesma maneira, nós, quando viemos à igreja, 10, 20, 30 anos, isso não significa nada. O que realmente importa é quanto eu e você temos obedecido à ordem de Deus. Concluindo, falei dos 5 relacionamentos: criador e criatura, senhor e servo, relação amigo, de amizade com Deus, pai e filho, noivo e noiva. Isso eu vou abordar em outros sermões. Mas você decide qual relacionamento que você quer manter com seu Deus. Os padrões
de ser um bom servo ou um bom funcionário não mudou muito nos últimos 2000 anos. São quase os mesmos. Da mesma maneira, o que Deus exige de nós como servo de Deus, também não tem mudado. Nós precisamos ser dirigentes. Não apenas manter uma relação formal, uma relação não confortável com Deus, mas quero que você vá e mantenha um relacionamento de intimidade com seu Senhor. Ao entrar nesse culto, não fique assim, o que eu devo fazer? Busque a presença do Senhor. O relacionamento dos senhores serve a um relacionamento de trabalho. Nesse quesito, dê o máximo. Faça muito mais. Faça além do que foi pedido. O mais importante, faça de acordo com a mente do Senhor. Faça algo que agrade o coração do nosso Deus. E o resultado vai ser automático. Como diz na Bíblia, basta você estar em mim e você vai produzir frutos automaticamente. Se você estiver conectado com o seu Senhor, se você estiver conectado com o seu Deus, se você estiver conectado, se você é funcionário com o seu patrão com o seu funcionário, as coisas vão acontecer automaticamente. Os frutos irão dar. Por quê? Porque são um. O relacionamento está mais próximo. E quanto mais próximo, nós podemos agradar um ao outro. Inclusive, nós podemos agradar o nosso Deus. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos agora. Eu gostaria que pudesse repetir. Deus não cobrou das pessoas o que Ele não tem dado, mas o que Ele deu. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e pensasse no que você já tem recebido de Deus. E aonde você, caso você não tenha usado, se você tem usado diligentemente, amém. Mas se você não tem usado, aonde você escondeu? Não está na hora de desenterrar? Desenterre o seu talento. Entregue a seu Deus. Faça bom uso dela para edificar a sua igreja, para edificar a tua casa, os seus negócios. Lembremos que um dia o Senhor virá para acertar as contas, mas muito mais do que fazer por medo de punição, faça com amor. Dê ao Senhor com todo o seu coração. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Que cada um aqui possa fazer um upgrade da sua fé. Que cada um de nós possamos ser amigos, como Moisés foi com Deus. Falar face a face com Deus. Não deve ser tão gostoso, não deve ser maravilhoso a gente falar com Deus face a face? Como Deus falava a Davi. E você tem acesso a Deus, um acesso muito melhor que o de Davi e de Moisés, porque nós temos Jesus Cristo. O nosso acesso não se limita à amizade,
mas eu e você podemos tornar filhos, herdeiros. Desenterre o seu dom, assuma o compromisso e edifique a casa do Senhor. Em nome de Jesus, amém.